Reportagem do jornal Virou Notícia, hoje aqui no Ministério Público. Estamos sendo recebidos pelo Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, ele que é o promotor da 6ª Promotoria aqui da comarca de Santa Luzia. Doutor, mais uma vez quero agradecer por nos receber. E nos últimos tempos surgiram muitas dúvidas, então nada melhor do que o senhor para poder explicar essas dúvidas para quem acompanha o Virou Notícia, sobretudo os comerciantes da cidade de Santa Luzia, com relação aos chamados engenhos de publicidade. As placas, para quem está nos acompanhando, são aquelas placas que indicam a loja, o nome da loja, enfim. Quando surgiu essa demanda e de lá para cá, o que tem sido feito, o que a gente pode falar para quem nos acompanha no Virou Notícia? É um prazer estar aqui conversando mais uma vez com o Virou Notícia. E quando eu cheguei na comarca de Santa Luzia, cerca de 3 anos atrás, já existia um procedimento instaurado para apurar a situação da poluição visual no núcleo histórico de Santa Luzia. E aí é importante nós esclarecermos que nós não podemos confundir o núcleo histórico tão somente com a região da Rua Direita, a Floriano Peixoto, que é a Rua de Trás, e etc. Nós temos 2 núcleos protegidos na cidade. Um é aquele do centro histórico, mais próximo ali da Igreja Matriz, que é o núcleo colonial. E nós temos uma área de diretrizes especiais que tem o mesmo tratamento jurídico do tombamento, que é a chamada ADE Parte Baixa. E essa ADE pega a região ali da Rua do Comércio. Então, a parte da Saboaria, atravessa a Dona Quita, a Rua do Comércio, até a travessia da linha férrea. Então, essas 2 áreas, elas têm um tratamento jurídico diferenciado. Por quê? Em razão dos seus atributos culturais. E o Ministério Público não criou legislação nenhuma, nem exigiu nada além daquilo que já existia no ordenamento jurídico de Santa Luzia. E nós temos lei desde a década de 90, como Código de Posturas, nós temos uma lei de 2004 que trata especificamente dos engenhos de publicidade, o nosso código melhor dizendo, o nosso plano diretor também traz diretrizes específicas e veda a colocação de engenhos de publicidade que possam comprometer a rigidez do patrimônio histórico. Então, existem regras como, por exemplo, o material, as dimensões, não pode colocar em cima de elementos artísticos, tampando platibandas, etc. Então, o que o Ministério Público fez foi exigir do Poder Público Municipal que cobrasse o cumprimento daquela legislação que já existia. Então, ainda no ano de 2017, foi editado um decreto estabelecendo o prazo máximo para a retirada desses engenhos. Não haveria necessidade sequer da fixação desse prazo, porque a obrigação remonta à década de 90. O que houve foi a sinalização de um prazo para adequação, e esse prazo foi de 6 meses. Teriam que substituir aquelas placas que estavam em desconformidade com o que prevê a lei em Santa Luzia. Exatamente. Então, não existe vedação de colocação de engenho de publicidade. O que existe é vedação de colocação de engenhos que comprometam o patrimônio cultural. Então, houve essa notificação e agora a fase que se encontra é de substituição de colocação do engenho de publicidade dentro dos padrões que são aceitados do ponto de vista de legislação. Então, por parte do Ministério Público, nós inclusive já manifestamos isso formalmente no procedimento. Nós entendemos que os proprietários de imóveis nessas regiões que são protegidas como patrimônio cultural devem ter um tratamento tributário diferenciado, eventualmente até com isenção de taxa, porque quando você cuida do patrimônio cultural, você está agregando um valor para algo que é da coletividade. Então, por parte do Ministério Público, nós fizemos a opção de trabalharmos inicialmente com esses 2 núcleos, e agora já estamos trabalhando com o corredor da Avenida Brasília. E por parte do Ministério Público nós vamos fazendo esse trabalho. Não haveria sequer necessidade do Ministério Público estar atuando nisso se o Poder Executivo tivesse cumprido a sua parte ao longo dos anos. E como o senhor mencionou, quando o Ministério Público é muito atuante, é sinal de que, infelizmente, os poderes, o Executivo, principalmente o Legislativo, deixam muito a desejar. Estamos findando aí 2019, um balanço de uma forma geral das ações do Ministério Público ao longo desse ano de 2019 em Santa Luzia, e ainda na visão do senhor falta ainda mais uma boa vontade, um olhar diferenciado para com a cidade de Santa Luzia, independente de quem esteja à frente dos poderes?
Claro, e a situação, nós não podemos tratar os problemas de Santa Luzia dividindo por períodos em que determinados agentes ocuparam os seus cargos. Nós temos uma questão que é histórica, que vem de longa data, e eu já disse isso aqui para você, está registrado. Nós temos uma espécie de um movimento pendular em Santa Luzia, de avanços e retrocessos ao longo dos tempos. Agora me parece que chegou o momento de nós termos os avanços e a consolidação desses avanços. Por parte do Ministério Público, eu gostaria de citar como algo que no meu modo de entender, fundamental para esse sistema, que foi a realização do concurso público e os concursos que ainda estão por vir. Porque, infelizmente, em Santa Luzia, quando eu cheguei aqui em 2016, eu me deparei com uma situação que 90% dos servidores eram de livre nomeação. Os cargos comissionados. Os cargos comissionados. E nós não tínhamos, por exemplo, na área de patrimônio cultural, um historiador, não tínhamos um arquiteto, não tínhamos um arqueólogo, na área de meio ambiente não tínhamos engenheiro. Então, como fazer política urbanística? Aliás, é uma política urbanística que era feita por uma empresa terceirizada. Eu nunca vi isso na minha vida. Um ato próprio de exercício de poder de polícia, que é a aprovação de loteamento de construções, sendo desempenhado por uma empresa privada que estava há anos prestando serviço aqui em Santa Luzia, que é objeto de investigação pelo Ministério Público. Então, nós não temos como fazer política de saúde sem termos profissionais qualificados e comprometidos com a causa. Educação, idem. Meio ambiente e patrimônio cultural, idem. Então, eu penso que foi uma ação com um resultado assim, estrutural para a cidade, a realização do concurso público. Estamos cobrando muito a posse de todos os servidores concursados, que isso não aconteceu, e se isso não acontecer em um espaço de tempo muito breve, nós teremos que executar o termo de ajustamento de conduta, inclusive com multa pessoal que está prevista, e vamos continuar cobrando. Nós temos ainda alguns problemas gigantescos. A questão do saneamento básico, você acompanhou a minha fala durante a audiência pública, em que eu tive que ter uma fala muito forte. Sim. Mas hoje em dia nós continuamos tendo Santa Luzia com cerca de 50% de coleta e tratamento de esgoto na cidade. Isso ainda sem um contrato assinado entre o município e a Copasa. E a cada dia que passa sem um contrato, é recurso que nós estamos perdendo, porque existe a previsão de aportes periódicos a partir da assinatura. Mas, por exemplo, o Fundo de Saneamento de Santa Luzia, que por legislação há necessidade de ser um fundo paritário com participação dos consumidores, da sociedade civil organizada, etc., era um fundo chapa branca, que só tinha a previsão de assento no conselho de pessoas ligadas ao Poder Executivo Municipal. E por recomendação nossa, houve a remessa de um projeto de lei para alteração disso na Câmara, já foi aprovado, e nós precisamos ter políticas de saneamento básico sérias para Santa Luzia. Hoje o que nós temos aqui é um faz de conta de tratamento, de coleta de esgoto. A Copasa presta um serviço de péssima qualidade. Nós temos diversos pontos aqui de lançamento in natura de esgoto em cursos d'água. Descobrimos agora, há cerca de um mês atrás, um lançamento gigantesco na região do Córrego das Calçadas, e as pessoas estão pagando por isso. Então nós precisamos da colaboração do cidadão luziense para denunciar isso, porque é inadmissível nós termos uma cidade ao lado da capital, a menos de 1 quilômetro da sede do Poder Executivo Estadual, a cidade administrativa vizinha, vizinha, né? Ali do São Cosme, e nós temos aqui uma situação que sem nenhum desmerecimento para a África, mas de um IDH de alguns bairros aqui que é equivalente ao da República do Congo na África. Isso é inadmissível numa cidade como essa. Tem a questão também, você falou dos concursos, ainda não foi enviado à Câmara Municipal a questão do concurso da Guarda Civil Municipal. E a gente sabe a importância da Guarda, foi criada também essa questão da Guarda da Patrulha Rural. Rural e ambiental. E ambiental também, que ajuda muito, a gente sabe das várias áreas aqui em Santa Luzia. Então, falta isso, mas celeridade, quando eu digo boa vontade, é disso, de quem está hoje com o poder de fazer as coisas acontecer, para deixar um legado para a nossa cidade. Exato, há necessidade. O concurso para a Guarda Civil e para a Saúde, para essas duas áreas, estão previstos no nosso acordo. Já notificamos o município dentro da ação judicial em que houve a homologação desse acordo, para que haja demonstração do cumprimento dessas obrigações sob pena de execução da multa. Então já houve pedido do Ministério Público para que haja essa notificação em âmbito judicial.
E a cada dia que passa, nós estamos com a Guarda Civil absolutamente sucateada no que diz respeito tanto à infraestrutura quanto a material humano, inclusive com diversos servidores desviados para atender outros interesses do município, e que está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público, porque Guarda Civil tem que ficar na Guarda Civil. E nós temos servidores que, pelo que nos foi apresentado, que estão sendo desviados para outras funções. Nós temos os portais de Santa Luzia que estão depredados e abandonados. Então, há necessidade da presença. Se nós queremos combater criminalidade, termos uma cidade mais ordeira e mais dentro de padrões de legalidade, o cartão de visita tem que ser a presença da força policial, seja a Polícia Militar, seja a Guarda Civil Municipal, nos nossos portais de entrada. Isso me parece óbvio. Dando as boas-vindas ali. Dando as boas-vindas e dizendo que existe. Está bem cuidado. Agora, nós já temos recebido por parte do próprio comando da Guarda Civil Municipal uma certa reclamação, dizendo: olha, nós não temos material humano para atender o Ministério Público dentro dos prazos que estão sendo estipulados. Então, aí a gente volta na situação anterior, da importância do concurso e do fortalecimento. A Guarda Ambiental, que foi criado um grupamento especial, por medida compensatória do Ministério Público, 2 viaturas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram repassadas para a Guarda Municipal, ou seja, o Ministério Público tem auxiliado o Poder Executivo em tudo aquilo que é possível. Mas há necessidade de um maior envolvimento, um maior comprometimento para que essas ações elas tenham curso o quanto antes, porque a cidade não tem como esperar mais. Cada poder faz a sua parte, sim, tem que fazer. Sim, e cada dia que passa é um dia menos. E a gente está próximo aqui, eu já estou me planejando para, infelizmente, voltar até aquele local e produzir uma matéria. Olha, pelo 3º ano consecutivo, o viaduto Geraldo Magelo Barbosa da Cunha está inoperante. Ao longo desse ano, o que foi possível fazer via Ministério Público, as tratativas, enfim. E, infelizmente, a gente ainda não tem esse viaduto de volta à população de Santa Luzia. Ramon, por parte do Ministério Público, esse é um dos pontos assim, essenciais, um viaduto em que houve um investimento ali de mais de 11 milhões de reais. Agora, infelizmente, em circunstâncias obscuras e numa absoluta falta de planejamento. É um viaduto que não teve projeto para sua execução. A empresa que assumiu a construção não tinha um projeto básico, não tinha um projeto executivo. Tanto que o encabeçamento do viaduto foi feito de forma a comprometer a própria estrutura física. Se não houvesse sido retirado aquele encabeçamento da parte de cá, o viaduto poderia ter caído. Construído no brejo. Construído no brejo, sem que houvesse fundação, e o aterro empurrando as vigas, fazendo uma força lateral para a qual o viaduto não havia sido concebido. Então, é por pouco que nós não perdemos o que eles chamam de obra de arte, que é a estrutura ali de concreto do viaduto. Que ainda está... Está íntegra. Está íntegra, sem maiores problemas. Para o viaduto propriamente dito, houve projeto. O que nós não tivemos foi para as vias de acesso, que a gente chama de encabeçamento. Bem, por parte do Ministério Público, o que nós fizemos? A investigação foi concluída tanto em âmbito civil quanto em âmbito criminal, com laudos, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Houve a comprovação de concorrência de responsabilidades, ou seja, nós temos responsabilidade tanto do município quanto da empresa, que é a Santo Pio. Já propusemos a ação de obrigação de fazer, que é a de reparação, de reconstrução do viaduto. O projeto executivo foi elaborado, então aquele projeto que não existia, a execução se deu com base em meras plantas assinadas por um engenheiro eletricista, um projeto de uma obra civil assinada por um engenheiro eletricista. Então, esse projeto executivo foi feito, foi planilhado, termo de referência para a contratação está pronto. Inclusive, o prefeito até fez uma transmissão e mostrou a planta do viaduto, o projeto já está pronto, enfim, mas papel aceita tudo, que a gente quer de volta o viaduto funcionando para até desafogar o trânsito da rua do começo. Exato. Então, no âmbito civil, já tem esse pedido e nós fizemos recentemente um novo pedido, esse processo tramitou na 3ª Vara Civil, a doutora Edna Caetano é a responsável, para que um município tenha condições de fazer a execução dessa obra se valendo de recursos que estão bloqueados, porque nós não temos como esperar o desfecho desse processo, que pode demorar décadas, e a cada dia que passa o cidadão luziense está sofrendo. A Santo Pio já é ré,
É em conjunto com o município. A ação foi proposta. Existe um jogo de empurra, pelo que a gente percebe. A Santo Pio não reconhece o erro dela, não quer refazer, ou quer refazer estipulando valores. A prefeitura, por sua vez, também entendendo que é responsabilidade da Santo Pio. E no meio desse imbróglio todo, a população de Santa Luzia sem poder utilizar do viaduto. Exato. Houve uma tentativa de acordo, porque existe um valor bloqueado da Santo Pio. A empresa disse que o que ela despendeu ali foi da ordem de R$1.213.000. Só que uma auditoria recente que foi feita indica que ela teria recebido R$7 milhões. Então, a possibilidade de acordo está absolutamente superada em razão dessa divergência gritante, mais de R$5 milhões. Agora, pensem os senhores, a situação de balbúrdia é tão grande que não existe de maneira clara, sequer por parte da Santo Pio e por parte do município, de um demonstrativo de quanto foi pago, mediante medições que deveriam ser feitas diariamente. Então, existe uma fragilidade em termos de documentação, que é tanto da empresa quanto do município. E aí eu me pergunto, por que uma empresa não tem documentos idôneos que demonstrem efetivamente o quanto recebeu e por que recebeu, em relação a qual objeto foi prestado? Isso me parece que é absolutamente clara a motivação para esse tipo de situação nebulosa, né, que está sendo objeto de investigação. Existe também uma ação penal por crime de desabamento. Essa ação foi movida em face dos dois responsáveis pela obra. O engenheiro que assinou e era secretário de obras à época, e também um engenheiro da empresa. Eles respondem criminalmente pelo crime de desabamento e com valores bloqueados por parte da primeira vara criminal de Santa Luzia. Nós temos ainda ações de improbidade administrativa já propostas e ações de ressarcimento por danos urbanísticos. Recentemente a população até viu uma certa movimentação, mesmo com apenas um caminhão e uma máquina. Foi retirada toda aquela terra, né? A prefeitura até diz que parte da terra seria utilizada lá no Campo do Ratão, numa obra, e a outra parte seria guardada nas dependências da prefeitura. Então, criou-se uma expectativa na população de, olha, começou a mexer no viaduto, mas aquilo foi fruto de uma audiência, né, de conciliação, que demorou muito, inclusive, né, várias horas, e retiraram a terra, e depois não teve mais acordo nenhum. Exato. A terra ela foi retirada e foi um passo importante, porque a próxima fase de intervenção ela tem que ser muito rápida, porque isso precisa ser feita num período de estiagem, porque ali nós estamos numa região brejosa. Então, se tudo correr bem, nós esperamos que tudo corra bem, que haja decisão favorável nesse sentido, provavelmente final de março, início de abril, seria um cronograma bom para começar a trabalhar, para fazer a fundação num período de estiagem, período de seca, o que possibilitaria nós termos o viaduto já em funcionamento no segundo semestre do ano que vem. Então, esse é o cronograma com o qual nós estamos trabalhando de maneira hipotética, né? Mas por parte do Ministério Público, o que eu posso dizer é que todas as ações possíveis e imagináveis foram tomadas. Agora nós estamos realmente dependendo de decisões de ordem judicial e de decisões de ordem política, porque há necessidade do município ter boa vontade para assumir essa obrigação, e mesmo que posteriormente tenha que cobrar isso da Santo Pio. O que nós não podemos conceber é que um investimento de milhões e milhões de reais fique perdido, né? E a população sendo penalizada por isso, e outra coisa, com uma sobrecarga imensa para a região da Rua do Comércio e para o próprio centro histórico. Agora, de repente, ano que vem acontece, né? Porque ano eleitoral, geralmente as coisas acontecem em época de eleição, infelizmente. Um balanço de uma forma geral, foi um ano de muito trabalho aqui no Ministério Público, sobretudo na promotoria a qual o senhor está à frente, e eu que tenho muita tranquilidade de falar isso, se não fossem as ações do Ministério Público, eu acho que a gente estava, esse pêndulo não estava nem indo e voltando, ele estava estático ali, mas dá para dizer que aconteceram vários avanços e a expectativa é de um 2020 com menos intervenções do Ministério Público, que as pessoas tenham aprendido a lição, porque se tem intervenção do MP é porque as coisas não estão funcionando como deveriam. O que eu posso dizer, eu vou fazer um recorte agora, nós falamos sobre urbanismo, falamos sobre patrimônio cultural, falar um pouco sobre patrimônio público, né? Foi um recorde na história do Ministério Público
de Santa Luzia o número de ações propostas nessa área no ano de 2019. Nós propusemos mais de 30 ações, seja ações de improbidade administrativa, ações relacionadas à lei anticorrupção, porque se nós temos corruptos é porque nós temos corruptores. E nós identificamos aqui algumas empresas que estavam, mediante favorecimento a agentes públicos, contaminando o ambiente da administração de Santa Luzia. Então, propusemos ações da lei anticorrupção contra essas empresas, valores milionários, e dezenas de ações civis públicas em relação a ressarcimento de coisas mais antigas e coisas mais recentes. Nós temos ações já propostas em relação a fatos ímprobos que ocorreram no ano de 2018. Então, o Ministério Público está começando a ter condições de dar uma resposta mais ágil. E a nossa pretensão é que agora, 2020, a gente tenha condições de já estar trabalhando e dando resposta a fatos da atualidade, né? Para a gente ter um acompanhamento mais próximo. Estamos procurando, então, sanear esse passivo que existe, mas que é muito grande, e muitas ações criminais, ações envolvendo organizações criminosas, ações envolvendo apropriação indébita previdenciária, fraude licitatória, muita fraude licitatória, infelizmente, direcionamento de processos licitatórios no município, peculato, que é desvio ou apropriação de verbas públicas, muita coisa envolvendo funcionário fantasma, tanto no legislativo quanto no executivo, concursos, seleções, né, fraudadas. Nós temos também ações em trâmite. E, enfim, por parte do Ministério Público, nós estamos adotando todas essas medidas, e não há, de nossa parte, nenhum sentimento de perseguir, de fazer vingança. O Ministério Público não combate pessoas, o Ministério Público combate fatos, né? Se os fatos foram cometidos por A, B ou C, isso para a gente é indiferente. Então, nós estamos trabalhando dentro de uma ordem cronológica e pretendemos, dentro de um breve período, já estarmos dando resposta aos fatos do nosso cotidiano. Por parte do Ministério Público, nós temos trabalhado de maneira muito integrada com as promotorias, as 6 promotorias locais. Temos trabalhado com o GAEP, que é o Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado, com o GEP, que é o Grupo Especial de Patrimônio Público, uma articulação muito forte com a Procuradoria de Justiça, que atua na área de crimes praticados por agentes públicos municipais. Ou seja, nós não estamos sozinhos, a ação é integrada e vai ser cada vez mais forte. Não que seja a título de perseguição, é a título de aplicação da lei e para que as pessoas percebam que isso aqui não é terra de ninguém. Muitas denúncias que chegaram aqui também ao longo desse ano? Muita coisa, com base em provas documentais, provas indiciárias, isso tem chegado. E isso facilita o nosso trabalho. Aquilo que eu disse, nós não temos bola de cristal aqui. Nós temos ações de inteligência? Temos. Mas essas ações de inteligência, elas são direcionadas para fatos que são mais graves. Então, nós precisamos que o cidadão luziense tenha conhecimento, que faça de maneira responsável, né, a transmissão dessas denúncias para o Ministério Público, porque nós não escolhemos destinatário para as nossas investigações e para as nossas ações. Aquilo que chegar e tiver procedência vai ser objeto de investigação. A maioria dessas denúncias envolve agentes políticos? A maior parte. A maior? A maior parte é muita denúncia de nepotismo, muita denúncia de fraude licitatória, algumas empresas que participaram de certames e que se julgaram prejudicadas em decorrência de direcionamento, elas têm representado o Ministério Público também, mas a maior parte voltada para, de fato, a administração pública, seja no âmbito do Executivo, seja no âmbito do Legislativo. O Legislativo já melhorou bastante, Ramon. Foi um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui no começo. Você teve a oportunidade de acompanhar as operações, né, que batismo de fogo, depois caça-fantasmas. Nós apuramos aqui, infelizmente, a existência de cerca de 150 estagiários fantasmas na Câmara Municipal de Santa Luzia, sobretudo no ano de 2016. Boa parte dos meninos eram utilizados como cabos eleitorais para vereadores. Essa investigação está praticamente concluída, muito desvio de verba, pessoas que nunca colocaram os pés na Câmara Municipal
e que recebiam ou que não recebiam, porque os cheques eram repassados para agentes públicos. Isso já é tudo de domínio do Ministério Público. Nós já temos uma investigação muito avançada sobre isso e as medidas serão adotadas em breve. Então, por parte do Legislativo, nós tivemos avanços, ainda precisamos de vários avanços. A identificação dos veículos que são utilizados pelos parlamentares é algo que nós estamos buscando, e se isso não houver, a adesão voluntária do Poder Legislativo vai ser objeto de ação aí nos próximos meses de 2020. Então, carro de serviço público tem que estar sendo identificado como serviço público, porque quem paga o combustível, a manutenção, etc., é o contribuinte. E nós não podemos ter carro pago com recurso público para ser utilizado para questões particulares. Então, estamos muito de olho nisso. Verba de gabinete é outra coisa que nós estamos de olho também. Enfim, os desafios são muitos. Essas denúncias com relação ao executivo, dessa atual, de quem está no poder agora, daqueles que passaram também num curto espaço de tempo, mais recente, o que você pode adiantar sobre isso? Na verdade, o que eu posso dizer no Ministério Público hoje nós temos investigação de todas as gestões de Santa Luzia dos últimos 4 ou 5 mandatos. Não existe nenhuma gestão que esteja fora da área de atuação do Ministério Público. Nós temos algumas situações que são mais graves e que a gente percebe alguns períodos de um total descalabro em que Santa Luzia foi praticamente tomada por organizações criminosas de âmbito estadual e nacional, que já são objeto de ações. Mas o que eu tenho percebido é que a gente tem conseguido avançar ao longo dos últimos 3 anos. Eu posso responder pelos 3 anos que eu estou aqui. O pregão eletrônico, por exemplo, era algo que não existia, foi por recomendação do Ministério Público que foi implantado e que já traz um pouco mais de transparência nesse processo. Enfim, mas não existe nenhuma gestão que esteja fora do radar do Ministério Público, até porque o nosso papel é dar tratamento igualitário para todos. Nós temos aqui investigação e que são conduzidas com muita transparência. A maior parte das nossas investigações aqui não há decreto de sigilo, então quem quiser pode verificar. Nós só decretamos sigilo daquilo que pode implicar em insucesso das investigações ou uma exposição desnecessária para quem está sendo investigado. Mas o tratamento é dado de maneira igualitária para todos e temos investigação em relação a todas as gestões, inclusive a atual. O senhor espera para a gente encerrar um 2020 com menos denúncias, menos provocações aqui do MP e que os agentes políticos possam ter aprendido a lição no decorrer desses anos aí? Essa semana, inclusive, Ramon, é a Semana Nacional de Combate à Corrupção, né? O dia 9 de dezembro é consagrado ao combate à corrupção. Agora, combate à corrupção não é feito só pelo Ministério. Eu acho que o principal é que o cidadão luziense perceba que o combate à corrupção ele deve começar dentro de casa. A gente combate a corrupção, por exemplo, não pagando propina para servidores do Detran, porque se nós temos corruptos é porque nós temos corruptores. Não desviar a folha de papel da impressora do município para levar para o menino fazer para casa, né? Então são pequenas ações que nós precisamos e que haja a adesão voluntária por parte dos agentes públicos, seja do Executivo, seja do Legislativo, e fortalecimento das estruturas de controle interno. Eu desconheço, por exemplo, e aí me corrija se eu estiver equivocado, nós temos uma controladoria na Câmara Municipal, nós temos uma corregedoria na Câmara Municipal. São estruturas que hoje no Executivo eu sei que estão funcionando. Agora, não adianta nós termos controladoria e corregedoria chapa branca. Esses órgãos precisam ter o mínimo de independência para que possam cumprir o seu papel e dar um puxão de orelha internamente antes que o puxão de orelha venha por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Então, o que eu espero é que haja a diminuição sim, mas sobretudo por parte do fortalecimento interno dos sistemas anticorrupção, que deve existir. E que o cidadão faça a sua parte e que cobre. Nós não podemos conceber Santa Luzia continuando com essa pecha de ser cidade sem lei, onde tudo se faz, ninguém é punido, e isso demanda uma mudança de postura do cidadão. Então nós precisamos do cidadão luziense sendo mais
ativo no que diz respeito à fiscalização, né, e cobrando que o poder público, de fato, cumpra com aquilo que é a sua missão. Então, nós não temos que ficar esperando de vereadores, por exemplo, ficar dando nome de rua para loteamento clandestino, que é um dos grandes problemas que nós temos aqui em Santa Luzia. Isso não é papel de legislador. Agora, o legislador deveria estar melhor preparado para fazer a fiscalização com estrutura técnica, contábil, com auditores, etc. Para evitar a chegada de um bairro clandestino. Exato. Fiscalizar, né? Legislar e fiscalizar. E por parte do Poder Executivo, né, é a mesma coisa. Nós não podemos ter, por exemplo, a concessão de certidão de número, que é como se fosse a certidão de nascimento de um imóvel, para esses lotes ou para construções que estão em locais absolutamente clandestinos e que não são passíveis de regularização fundiária. Porque isso induz uma favelização que, infelizmente, está cada vez mais crescente aqui em Santa Luzia. E cada favela que surge é um custo a mais que nós vamos ter para o poder público e é dinheiro que vai sair da educação, que vai sair da saúde para poder atender algumas áreas em que tem muita gente ganhando dinheiro com esses loteamentos clandestinos aqui. Nós estamos de olho nisso. Eu lembrei agora também aquela regularização fundiária que aconteceu, o projeto de lei foi aprovado na Câmara à época, são mais de 67 áreas, e até hoje não existiu a regulamentação dessa lei. Quer dizer, o município deixa também de arrecadar por conta disso. Exato. Nós tivemos um avanço importante que foi em decorrência de um acordo nosso aqui com o Executivo. Saiu um decreto agora recente, que foi de comum acordo conosco, que é a possibilidade da expedição da certidão de número para aqueles loteamentos implantados até 2009, quando houve o plano de regularização fundiária, que são passíveis de regularização fundiária. Então, eu vou dar dois exemplos aqui. O Casa Branca, na região de Pinhões, e o Maquiné, na região do Bom Destino. São duas ocupações que têm mais de 20 anos e as pessoas que estão ali residindo hoje estão desprovidas de energia elétrica. Então, na maior parte, nós temos gato, que gera ônus para a CENIG, e quem paga a conta ao final somos nós todos. Não tem Copasa, né? Ou seja, não tem água e não tem esgoto. E na maioria das vezes, na maioria não, né? Em todas as vezes, todas as hipóteses, não paga IPTU. Então, com esse decreto, nós conseguimos fazer uma linha de corte para que aqueles loteamentos que são clandestinos, que são irregulares, mas que estão consolidados no tempo até 2009, vai haver possibilidade da certidão de número com o objetivo específico de receber energia elétrica, água e esgoto. Porque nós percebemos, Ramon, que a CENIG e a Copasa estavam utilizando esse argumento como um escudo para não levar esse serviço para essa população. E isso é injusto, né? São pessoas que estão morando ali há décadas. Então, essas pessoas, em decorrência desse acordo que foi firmado aqui pelo Ministério Público com o Poder Executivo, elas poderão agora, já em curto espaço de tempo, receberem a sua certidão de número e procurar a Copasa e procurar a CENIG, e essas concessionárias terão o prazo previsto em lei para que haja a implantação desse serviço. Então, nós vamos destravar, eu acredito, para algumas milhares de pessoas a possibilidade de ter um mínimo de dignidade. Nós temos situações aqui que a pessoa não tem um número na casa e, portanto, não pode receber uma carta pelo correio. São situações inconcebíveis numa cidade da região metropolitana. Mas Santa Luzia ainda tem jeito? Tem muito jeito, a cidade tem um potencial enorme, né? Assim, de todas as comarcas por onde eu passei, ao longo de 20 anos de Ministério Público, Santa Luzia, para mim, é a mais desafiadora, não tem a menor dúvida, mas talvez seja a cidade com maior potencial. Nós temos aqui ainda uma área que não foi objeto de ocupação urbana gigantesca, a região norte do município, né, a região de André Quissé, Itaquaraçu, e que tem uma vocação muito boa para que haja compatibilização de atividades urbanas com atividades não urbanas. Uma cidade que tem um potencial econômico grande, com vários distritos industriais. Agora, a necessidade de gestão e profissionalismo. Nós não conseguimos ter uma boa administração se nós não tivermos profissionalismo e comprometimento dos gestores. Quero agradecer ao senhor mais uma vez, ao longo desse ano, todas as vezes que a gente precisou, o senhor sempre atendeu. Aproveitar e agradecer a Isabela também, sempre está nos bastidores, mas nos ajuda muito, a todos aqui do Ministério Público de uma forma geral. E tomara que tenhamos um 2020 com boas notícias aqui para Santa Luzia. Eu agradeço, Ramon, por todo esse apoio
que você nos deu aí ao longo desse ano. Nós sempre procuramos ter um relacionamento muito transparente com os órgãos da imprensa local, e o que é fundamental, né? Não é para sensacionalismo, não é para promoção pessoal, longe disso, mas a população precisa ser informada da sua realidade para que ela se sinta parte e corresponsável com a solução desses problemas, né? E o Virou Notícia tem sido muito importante para levar essas informações que às vezes ficam aqui, né, somente entre as paredes do Ministério Público e do Poder Judiciário, para que o cidadão comum tenha conhecimento disso e possa fazer a sua análise crítica a respeito disso. Então, nós agradecemos e desejamos aí a todos que acompanham o seu trabalho e a toda a sua equipe, né, que 2020 seja um ano melhor que 2019, e por parte do Ministério Público nós estaremos sempre de portas abertas. Muito bem, conversei, portanto, com o Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor aqui à frente da 6ª Promotoria do Ministério Público de Minas Gerais, aqui na comarca de Santa Luzia. Virou Notícia, o jornal que pensa como você, sempre acompanhando de perto os fatos que acontecem em Santa Luzia. Jornal Virou Notícia.com.br. Virou Notícia.